Sabe aquele dito, esse menino não faz nada, não estuda, não se dedica, não se esforça, isso é falta de interesse. Todo mundo já ouviu isso, né? Se você não foi a pessoa que já ouviu isso, você foi a pessoa que já disse isso. Mas antes de entrar nesse assunto, tem uma entrevista muito bacana que eu oriento que se você é pai, se você é mãe, tem que assistir, tá? Do João Kleber com o João J. João Kleber e o seu filho. O João Kleber é um bilionário aqui do país, do Brasil, um dos grandes bilionários. O seu filho tem menos de 24 anos. O moleque tem 7 empresas, tá? Ele administra 7 empresas e tem várias pessoas trabalhando para ele. E é muito legal, porque eles falam da relação de pai e filho, empreendedorismo e a educação que o João Kleber passou para ele, que se difere do tradicional. O que é o tradicional? O comum. É o pai bem-sucedido que dá carro, que dá mesada, que dá uma vida boa, coloca só o menino, paga uma faculdade caríssima de medicina, o menino fica lá, não sabe nem quanto tempo vai fica lá só para dar aquele orgulho, o pai, não é? Bem dizer, só Deus sabe até que semestre ele vai ficar, o que ele vai fazer com aquele diploma. E ele não dá mesada, deixa claro, né? Não dá mesada, nunca deu mesada pro filho, não dá coisas caras, carro, e deixa claro que não vai dar herança pro filho, né? E é muito bacana porque o filho, o João, filho dele, absorveu essa educação muito bem. Ele conseguiu, né, passar a autorresponsabilidade para o menino, a desenvolver uma autorresponsabilidade. Porque o filho, ele diz na entrevista que mesmo por conta própria, né, mesmo que o pai dele chegasse e desse sua empresa, ele não queria. Desse a empresa dele para ele não queria. E a empresa vale bilhões de reais. É muito bacana isso. A educação que ele passou é uma educação diferente. E o menino absorveu isso. Ele entronizou essa educação e ele desenvolveu essa autorresponsabilidade, autonomia. Certo? E sem querer entrar no mérito se o que ele tem hoje, as 7 empresas, os funcionários, já faturou milhões, foi de alguma forma favorecido pela imagem do pai, o network do pai, a amizade do pai, o acesso do pai. Sem entrar nesse mérito, é claro e é óbvio que o que ele conquistou foi fruto do seu trabalho, do seu esforço, porque ele podia muito bem dizer não. E o pai deixa claro que ele tem, ele construiu com o seu esforço, né? Dentro do modelo familiar, a gente tem 2 tipos de pais. A gente tem o pai presente e o pai ausente. Desses 2 lados, a gente tem um extremo. A gente tem o extremo do pai presente e o extremo do pai ausente. O extremo do pai presente é o que mima. E o extremo do pai ausente é o que ignora. Ignora tanto o filho como a educação do filho. Ambos retardam o crescimento da criança. Retardam. Certo? Por quê? Porque o pai que mima é aquele que faz tudo para a criança. O menino nem pisa no chão direito até os 2 anos de idade. O pai tem mó medo que ele chore. Ele pode nem pensar em chorar, que o pai já está resolvendo para ele. O brinquedo quebrou, o pai vai lá dar logo outro. Não deixa ele chorar. E aí o menino cresce sem enfrentar dificuldades. Para ele, corre de qualquer dificuldade. Ele tem medo, e aí medo do que é difícil. Ele quer tudo na mão. Esse é o que nunca vai ter sucesso. Por quê? Porque sucesso e dor são gêmeos siameses. Eles andam grudados. Sucesso e dor. O outro que ignora a educação do filho, né? O filho, ele não é mimado, porém, ele cresce sem fundamentos. Ele cresce sem modelo de inspiração. Ele cresce sem saber como funciona a vida, as regras do jogo, e sem um modelo para se inspirar. Se ele não tem um modelo para se inspirar, ele não tem energia para buscar os objetivos da vida dele. Daí, cara, ele cresce, é um adulto que não sabe fazer nada. Não tem nada mais angustiante, cara. Não tem mais nada do que um cara barbado que não sabe resolver. Ainda depende dos outros. Depende de outras pessoas estar motivando, de contextos. É terrível. É como se fosse só o interesse. É problema de interesse? Não. Antes do interesse tem um processo.
Quando você diz assim, só falta de interesse, é como se você estivesse dizendo assim, é só falta de força do pensamento. É como se você dissesse assim, para a pessoa parar de fumar, basta ela dizer, eu vou parar de fumar, pronto. Por mais que você diga, mas eu conheço fulano, tem fulano, uma amiga, uma tia que disse que ia parar de fumar e parou de fumar. Mas não foi só porque ele parou de fumar, aconteceu algo antes. Teve um processo para ele chegar ali e para ele conseguir parar de fumar. Teve um processo, não foi só um estalo. Teve uma ressignificação de crenças, certo? Teve uma ressignificação ali de prioridades, um processo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo bem didático. Tem um vizinho meu que ele viu meus livros, né? Ele se interessou e ele me empresta um livro. Eu emprestei um livro. Emprestei o meu livro para ele e com 2 ou 3 dias ele veio devolver o livro. Eu percebi que era devido à sua dificuldade. Ele estava com interesse, mas ele tinha uma série de dificuldades. Uma série de obstáculos, porque entre o poder fazer e o executar existe uma muralha para essas pessoas que não tiveram a sua autonomia desenvolvida. Lembra do filho do João Kleber? O menino cresceu desde pequeno aprendendo a fazer só, não recebeu mesada, não recebia carro, sozinho, e escutou a vida toda que não ia receber a herança do pai. Essas outras pessoas, elas cresceram sem a sua autonomia, desenvolver a sua autonomia. Então, entre o poder fazer e o executar, tem uma barreira intransponível que precisa ser derrubada. Só o interesse dele pelo livro, por ter achado legal, querer ler, não adiantou. Ele precisou quebrar crenças, ressignificar. Entendeu? É como aprender a dirigir. Nosso interesse em aprender a dirigir, pilotar é grande. Mas é só o interesse, é falta de interesse, você já aprende. Se só você tem interesse e já aprende, o interesse vem antes, obviamente. Mas existe um processo. Você tem que aprender, você tem que botar a mão na massa, tem que repetir várias vezes. Tem que modelar o seu comportamento, tem que aprender a ser autônomo. Desenvolver a sua autonomia dentro do carro. E o que é autonomia, gente? Autonomia é a gestão do nosso comportamento e das emoções. É aprender a gerir os meus comportamentos e as minhas emoções. Isso é autonomia. É o que falta nas pessoas. Eu não sei se você sabia, mas o modelo educacional, hoje ele é inspirado, os fundadores das primeiras escolas hoje deixam claro que o modelo que a gente tem hoje é inspirado nos modelos antigos de séculos atrás, da Idade Média e, por seguinte, né, e posteriormente da Reforma Protestante, onde dentro de sala só podia aprender aquilo que era ensinado. Só o que era ensinado. Então a visão dos alunos era essa aqui, Não podia expandir, era só o que era ensinado. Tudo era muito filtrado. Tudo era muito seletivo. Os conteúdos eram filtrados. Os livros, as matérias, causando o quê? Um espaço engessado, inflexível e pouco provocativo. A ideia de obsessão, de querer mais, de ir atrás. Obsessão é um pecado. Entende? E estudos deixam claro que o modelo educacional que a gente tem hoje é o que menos influencia no desenvolvimento da criança. Os estudos mostram que o que faz uma criança desenvolver bem é a automotivação. Quando a educação desperta nela o interesse natural, espontâneo, através da provocação, uma motivação para fazer as coisas. Por que eu estou falando de escola? Porque, primeiro eu falei da família. Muito dentro de casa, a gente teve a nossa autonomia asfixiada. E aí, dentro da escola, a gente tem a nossa autonomia asfixiada também. Aí no mercado de trabalho também. Porque no mercado de trabalho, você tem que estar aqui, entrar como empregado, passar para encarregado, depois encarregado de supervisor, depois só gerente. Aí sim, chegar na gerência você vai ter. Entendeu, pessoal? Então, durante toda a nossa vida, a gente teve a nossa autonomia asfixiada.
Certo, mas como é que a gente resolve isso? Eu resolvi isso, Gelson, não é só falta de interesse. Você tem que ressignificar, meu amigo. É um processo. Por muito tempo eu achei que era só um código, era só um estalo. É os emocionados, eu era emocionado. Eu me culpava, mas não é só isso. Ah, mas Gelson, mas eu tenho 30, 40, 50 anos, eu não tô velho não, isso é desculpa. Tem gente com 50, 60 anos entrando na faculdade. E mesmo que ela não vá exercer a profissão, mesmo que ela não vá exercer essa disciplina, o curso que ela está fazendo, mas ela tem esse empenho, pessoas que passaram uma vida toda sem fazer esforço intelectual, sem se dedicar aos estudos, mas com 60 anos está entrando na faculdade. Então não é desculpa, certo? Mesmo que ela não vá, ela tem percebido uma evolução em toda a sua vida, no aspecto emocional, no aspecto intelectual, no aspecto comportamental, na gestão das suas emoções, no físico. Elas despertam para atividade física, elas despertam para outras coisas, para criatividade, vai fazer arte, entendeu? Então é evolução. Então, meu amigo, como você resolve isso? É entendendo que esse processo de desenvolvimento, você precisa resgatar essa autonomia. As coisas vão ser difíceis, mas você vai, cada passo, comece a olhar para esse processo, essa vida, não importa a idade que você está, como uma grande ilha, que você tem que caçar, certo? E nessa ilha, você está no ponto zero, lá no começo, e você precisa chegar até o ponto de chegada. Mas entre a largada e a chegada tem várias outras paradas. E você tem que descobrir onde é que estão essas paradas. Você está perdido, você tem que descobrir. Quando você achar essas paradas, você vai receber pequenos tesouros e mais uma dica para ir mais à frente. Aí você acha ganha tesouro, avança, sobe um degrau, cresce, desenvolve. Aí você acha e é recompensado de novo, aí acha outro, até você chegar numa grande recompensa. Olhe para a vida dessa forma, desse jeito, vai ser muito mais. Existe um caminho, dar. Não é para você ser melhor do que ninguém. Frase máxima, né? Frase de vidro de caminhão, né? De traseiro de caminhão e de Instagram. A meta não é ser melhor do que ninguém, a meta é ser melhor do que a gente foi ontem. Tá? Então esse é o processo. Assim que a gente se desenvolve. Resgate a sua autonomia. Resgate através de processos. Tá bom? Ok? Até a próxima.